Oi, pessoal. Então, conforme combinado, né, eu estou disponibilizando então esse vídeo para vocês, onde eu vou explicar rapidinho a regra de três composta, que foi a dúvida de alguns colegas, tá? Na regra de três composta, pessoal, a gente vai ter as grandezas diretamente, inversamente proporcionais, mas em vez de trabalhar com duas grandezas, nós vamos trabalhar com três, tá? Mas vocês vão ver que não é tão difícil. Então, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês e vou deixar tanto no SAS quanto no Class uma lista com 5 exercícios já com o gabarito final, que se vocês tiverem alguma dúvida de como resolver, vocês podem me perguntar em aula, me mandar por e-mail. Vocês sabem que as dúvidas é só a gente ir conversando. Então, nosso problema, né, é 2 funcionários em uma empresa de promoção de eventos preparam uma festa para 50 convidados em 3 dias. Em quantos dias, 8 funcionários prepararão uma festa para 1.200 convidados? Então, as nossas grandezas aqui, elas vão ser, então, né, o funcionário, convidados e dias. Temos 3 tipos de grandeza. Peguei a informação da primeira frase. 2 funcionários para uma festa de 50 convidados levam 3 dias. 8 funcionários para 1.200 convidados, X dias. E agora que vem a questão da regra de 3 composta. Nós vamos analisar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, 2 a 2. Ou seja, aonde que está a nossa incógnita, o X? Está aqui em dias. Tá? Então, a gente vai analisar funcionários e dias, e depois a gente vai analisar convidados e dias. Então, vamos lá. Quanto mais funcionários eu tenho, menos dias eu vou demorar para montar essa festa. Então, a gente sabe que funcionários e dias são inversamente proporcionais. Agora, quanto mais convidados eu tenho, mais tempo eu vou demorar para fazer essa festa. Então, elas são diretamente proporcionais. Vejam aqui que os funcionários os dias são inversamente e os convidados os dias são diretamente. Então, o que a gente vai fazer? Sempre que a gente for montar essas continhas, a gente vai montar da seguinte maneira. Onde tem o x, que no nosso caso é os dias, a gente vai fazer a fração assim, bem como está aparecendo aqui naquela tabelinha que a gente sempre faz. 3 sobre x. Beleza. Agora vamos ver aqui os funcionários, que foi o primeiro que a gente pegou. Como os funcionários e os dias são inversamente proporcionais, os nossos números dos funcionários vão inverter. Então, em vez de colocar 2 sobre 8, eu vou colocar 8 sobre 2, certo? Então, sempre que uma grandeza for inversamente proporcional em relação aonde está o nosso x, o x a gente vai só copiar da tabelinha e colocar na forma de fração, e a grandeza que for inversamente proporcional, a gente vai inverter os números. No caso, o 8 estava embaixo, foi para cima, o 2 estava em cima, foi para baixo, certo? Convidados e dias, a gente viu que eles são diretamente proporcionais. Então, quando eu for passar os números aqui dos convidados, eu vou passar eles direto aqui para a nossa fração. O 50 estava em cima da nossa tabela? Continua em cima. O 1.200 estava embaixo? Continua embaixo. Então, lembrem, se nessas regras de 3, que são com 3 grandezas, se a nossa grandeza for inversamente proporcional à nossa grandeza que tem o x, né? Então, se ela é inversamente proporcional, a gente vai inverter aqueles números que estão na tabela. Se elas forem diretamente proporcionais, nós vamos copiar direto. E não esqueçam que a gente vai deixar a grandeza que tem o x, o y, o z, qualquer coisa, qualquer letrinha, a gente vai deixar aqui desse lado igual e daí coloca essa multiplicação. 8 sobre 2 porque os funcionários são inversamente proporcionais e 50 sobre 1.200 porque os convidados são diretamente proporcionais. Para a resolução, pessoal,
a gente vai multiplicar. Aqui eu tirei os zeros, tá? Cortei, né, o zero do 50 e do 1.200. Aqui eu multipliquei mais ou menos como vocês gostam de fazer, né? Vocês multiplicam aqui. Lembrem, multiplicação de fração é o mais fácil. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 8 vezes 5, 40. 2 vezes 120, 240. Daria para ter cortado aqui o zero também, mas daí eu fiz a multiplicação cruzada, né? Faz a divisão, resulta em 18 dias, certo? Como eu disse, qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, a gente pode conversar em aula, tá? Sem problema nenhum. Bons estudos!